7 de julho de 1937, tropas japonesas e chinesas trocam tiros em Pequim. A importância dos combates não é clara, já que apenas algumas centenas de homens morreram. Contudo, essa escaramuça desencadearia uma guerra total entre os dois países, durando 8 anos e matando 20 milhões de pessoas. As tensões entre Japão e China aumentavam há mais de 40 anos, pois o Japão tomava cada vez mais território chinês. Primeiro, eles tomaram Taiwan em 1895, depois, em 1931, o Japão anexou a província chinesa da Manchúria. O território foi renomeado para Manchukuo e foi guarnecido por uma das unidades militares mais brutais do Japão. Durante os anos 1930, o Japão expandiu-se, tomando as províncias de Hiei e Hebei. O Japão conseguiu tomar todo esse território porque a China estava mergulhada em uma guerra civil. Desde 1927, o país estava enfraquecido pela disputa de poder entre o governo de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung. A guerra civil enfraqueceu a China, tornando-a incapaz de resistir à agressão japonesa. Estava evidente que logo haveria guerra total com o Japão. Em 1936, Chiang Kai-shek foi obrigado a cooperar com os comunistas contra o inimigo comum. A guerra com o Japão estourou. Apenas 8 meses depois, tropas japonesas e chinesas em Pequim começaram a atirar umas nas outras, levando ambos os lados a enviarem reforços. Antes que percebessem, China e Japão já estavam em guerra, deixando ambos devastados. O Japão enviou 20 mil soldados ao norte da China e rapidamente ocupou Pequim. A China pouco se esforçou para defender a cidade. Chiang Kai-shek sabia que Pequim era indefensável, pois as tropas eram poucas e mal treinadas. A estratégia era focar recursos na defesa de Xangai, onde os chineses lutariam com todas as forças para repelir os japoneses. Infelizmente para a China, os japoneses já tinham tropas próximas a Xangai por um acordo feito 4 anos antes. Chiang Kai-shek precisava urgentemente expulsar essas tropas do continente o mais rápido possível antes que os reforços japoneses pudessem chegar, porém, isso seria difícil. Os chineses tinham mais homens, mas os japoneses estavam melhor entrincheirados, treinados e equipados. Nos dias seguintes, os chineses tiveram grandes baixas ao avançar sob forte fogo de metralhadoras, mas não conseguiram expulsar os japoneses. Reforços japoneses chegaram pelo mar e os chineses começaram a perder terreno. Os japoneses fizeram vários desembarques anfíbios na costa e as forças chinesas não conseguiram detê-los. Eventualmente, em perigo de serem cercadas, as forças chinesas foram obrigadas a abandonar Xangai. Eles perderam mais da metade das tropas de elite e equipamentos difíceis de substituir com Xangai sob controle. Os japoneses agora focam na capital chinesa, Nanquim, a 300 quilômetros de distância. Os chineses não tentaram defender a cidade. Vendo que não podiam resistir, retiraram suas forças para o oeste e permitiram que os japoneses tomassem Nanquim sem oposição. Eles talvez tivessem esperança de que, ao não resistirem, os japoneses poupariam a cidade de muita violência. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Ao chegarem a Nanquim, os japoneses cometeram um dos piores crimes de guerra do século, um massacre brutal chamado Estupro de Nanquim. Em 6 semanas, cerca de 20 mil civis foram mortos pelos japoneses. O massacre foi notável pela natureza verdadeiramente sádica da violência. Bebês eram lançados ao ar e espetados nas baionetas dos rifles japoneses. Em uma história infame, 2 soldados japoneses fizeram uma competição para ver quem seria o primeiro a matar 100 pessoas. Milhares de mulheres chinesas foram estupradas em grupo e depois assassinadas pelos japoneses. Enquanto isso, Chiang Kai-shek fazia de Chongqing a nova capital da China. Chongqing, localizada a oeste e cercada por montanhas, era muito mais fácil de defender. Os japoneses avançaram e em junho de 1938 já estavam perto de Wuhan. Havia uma maneira potencial de retardar o avanço japonês, mas isso teria um custo enorme. Ao norte da China corre o Rio Amarelo, que em alguns lugares é contido por diques. Se destruídos, esses diques inundariam a área, tornando-a intransitável para os japoneses.
Chiang Kai-shek decidiu seguir com o plano e os diques foram destruídos. A inundação resultante realmente impediu o avanço dos japoneses. Mas o custo para os civis foi horrível. Centenas de milhares de civis morreram afogados de fome e de doenças, e milhões foram deslocados. Apesar desse enorme sacrifício, a inundação não impediu os japoneses de tomarem Wuhan, que caiu em outubro de 1938. Os chineses haviam perdido uma grande parte do seu país. Com a vitória em Wuhan, o avanço japonês estagnou e a guerra entrou em impasse. No entanto, os japoneses agora controlam uma grande parte da China e quase metade da população para aqueles que vivem nos territórios ocupados. Os japoneses eram mestres sádicos. Eles criaram centros de pesquisa biológica onde faziam cruéis experimentos humanos. A mais famosa é a Unidade 731, onde cerca de 30 mil pessoas morreram. Os experimentos incluíam a injeção de doenças ou sangue de animal, desidratação deliberada ou cirurgias sem anestesia. Membros eram amputados para medir a velocidade da morte por perda de sangue. Prisioneiros tinham seus estômagos removidos cirurgicamente e esôfagos ligados aos intestinos. As vítimas incluíam crianças e até bebês nascidos de estupro. Realizado pela equipe, lança-chamas foram testados em pessoas vivas, com as vítimas amarradas a estacas e queimadas vivas. Em outros testes, vítimas eram expostas a câmaras de baixa pressão até os olhos saltarem das órbitas. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, todos os prisioneiros foram mortos para ocultar as evidências. Não houve sobreviventes. Os japoneses também realizaram pesquisas sobre armas biológicas. Eles criaram bombas com pulgas infectadas de peste bubônica lançadas por aviões sobre cidades chinesas, o que levou a epidemias que mataram dezenas de milhares de pessoas. Mais de 11 cidades chinesas foram atacadas com bombas de doenças. Os japoneses também cometeram atrocidades para sustentar seu grande exército na China. O governo japonês queria evitar o estupro em massa de mulheres chinesas, pois isso geraria sentimento anti-japonês. Bordéis foram criados para satisfazer desejos sexuais das tropas. Cerca de 30 mil mulheres chinesas foram enganadas e levadas à escravidão sexual nos bordéis. Esse tipo de maldade se espalhou por todos os territórios ocupados pelos japoneses. Em agosto de 1940, os comunistas chineses lançaram uma ofensiva na linha de frente. Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek eram aliados formais contra os japoneses. Na verdade, havia pouca cooperação entre eles. Ambos sabiam que, ao fim da guerra com o Japão, a guerra entre eles recomeçaria. Os exércitos tinham estilos de combate distintos. Os comunistas usavam guerrilha, se misturavam à população civil e cortavam suprimentos japoneses. As tropas de Chiang Kai-shek, por sua vez, combatiam como exército regular. Em agosto de 1940, os comunistas atacaram atrás das linhas japonesas, destruindo ferrovias, pontes e fábricas. Era muito difícil para os japoneses combater, pois os comunistas se escondiam entre civis. Como resultado, eles recorreram a uma brutalidade extrema no que ficou conhecido como a política dos três todos. Os soldados japoneses deveriam matar todos, queimar tudo e saquear tudo. Como eles não conseguiam distinguir entre soldados chineses e civis, deveriam matar todos. 3 milhões de chineses morreram apenas como resultado dessa política. Ainda assim, a política dos três Aos atingiu seu objetivo. Os comunistas não voltaram a organizar guerrilhas contra os japoneses. Foi nesse momento que parecia haver pouca esperança para a China. Foi então que o Japão tomou uma das piores decisões estratégicas de toda a história militar. Atacou os Estados Unidos da América. Em 7 de dezembro de 1941, a Força Aérea Japonesa atacou de surpresa a Marinha dos Estados Unidos da América em Pearl Harbor. Os Estados Unidos da América declararam guerra ao Japão e ampliaram rapidamente o apoio econômico e militar à China. Para a China, isso foi uma notícia incrivelmente boa, e Chiang Kai-shek sabia disso. A ajuda econômica era urgente, pois a economia chinesa colapsava e a inflação disparava. O governo também precisava alimentar e empregar milhões de refugiados que fugiram da ocupação japonesa. Os japoneses queriam forçar Chiang Kai-shek a se render. Mas a nova capital chinesa, Chongqing, ficava muito a oeste e por isso seria extremamente difícil de conquistar. Eles tentaram forçar os chineses a se render bombardeando a cidade e cortando suprimentos.
Chongqing recebia suprimentos via Hong Kong. Então, o Japão ocupou a cidade em dezembro de 1941. Logo após, o Japão invadiu grande parte da Ásia, dificultando ainda mais o envio de suprimentos para Chongqing. Isso foi um grande problema para os chineses e eles não seriam salvos pelos Estados Unidos pela última vez. Decidiu-se abastecer a China por via aérea a partir da Índia, sobrevoando o Himalaia. Essa rota desafiadora foi apelidada de Corcova, devido à paisagem montanhosa. Os aviões decolavam do nordeste da Índia e voavam 800 quilômetros até a China, tornando-se a mais longa rota de abastecimento aéreo da história. Com a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, o Japão rapidamente teve que desviar sua atenção da China. Mesmo assim, civis chineses continuaram sofrendo. Em 1942, Henan enfrentou uma forte seca. Henan foi gravemente afetada pela enchente do Rio Amarelo, e a seca causou fome mortal. Famílias tiveram que recorrer a medidas desesperadas, como vender seus filhos ou comer folhas de árvores. Cerca de 70 mil morreram e milhões fugiram da região. A linha de frente entre o Japão e a China permaneceu praticamente estática de 1940 a 1944, e a China, ocupada pelos japoneses, tornou-se um estado vassalo liderado por Wang Jingwei. Wang Jingwei foi uma figura importante na política chinesa por décadas e, na verdade, esteve envolvido na queda do Império Chinês em 1911. Anos depois, ele disputou o poder com Chiang Kai-shek para liderar o partido deles. Wang Jingwei rompeu com Chiang Kai-shek após não conseguir liderar. Quando a guerra com o Japão começou em 1937, ele aceitou o convite japonês para liderar um governo fantoche. Wang Jingwei foi chefe de Estado do governo colaboracionista até 1944. Em abril de 1944, os japoneses romperam o impasse militar ao lançar a Operação Ichigo, que significa quebrar o continente. O objetivo era unir as áreas ocupadas pela China no norte e sul. Isso possibilitaria uma ferrovia da Sibéria a Singapura, facilitando o comércio e deslocamento de tropas. Os japoneses reuniram 500.000 de homens e avançaram sobre Luoyang. A resistência chinesa foi prejudicada por uma rebelião de camponeses furiosos com a fome recente. Luoyang caiu. Em maio de 1944, os japoneses continuaram avançando para o sul e tomaram várias outras cidades ao mesmo tempo. Cerca de 10.000 tropas japonesas avançaram ao norte de Guangzhou e se uniram às forças vindas do sul. A Operação Ichigo havia alcançado seu objetivo, criando uma ponte entre as áreas controladas pelos japoneses no norte e no sul. Eles haviam perdido 10.000 homens, mas a China havia perdido cerca de 60.000. As consequências para o governo chinês foram desastrosas. Perderam o controle de 8 províncias e, principalmente, o acesso ao mar. A resistência chinesa estava à beira do colapso. A China seria mais uma vez salva pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos avançavam pelo Pacífico, conquistando Guam, Iwo Jima e Okinawa, enquanto bombardeavam cidades japonesas com sua força aérea. Nem Tóquio foi protegida, sendo bombardeada com bombas incendiárias em março de 1945, matando 10.000 civis. Seria o uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki que finalmente encerraria a guerra da China com o Japão. O imperador japonês foi forçado a aceitar uma rendição incondicional no continente chinês. Mais de 1 milhão de soldados japoneses depuseram suas armas. A guerra havia acabado. Após a guerra, julgamentos em Tóquio condenaram 23 líderes japoneses à morte ou prisão perpétua por seus crimes. Porém, esses julgamentos não condenaram o imperador nem investigaram crimes como o massacre de Nanquim ou a Unidade 731. O povo chinês enfrentou anos de crueldade, assassinato e humilhação com resistência estoica e autossacrifício. A China perdeu 14 milhões de civis, mais do que qualquer outra nação durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, o fim da guerra não trouxe paz, mas sim a retomada da guerra civil que ocorria antes da invasão japonesa. Os comunistas de Mao Tse-tung venceram a guerra em 1949. Essa guerra será tratada em vídeo futuro.